sobre energias renováveis e os impactos positivos nas mudanças climáticas, em edição online da 8ª jornada do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UnoOeste, sendo a segunda melhor universidade particular do estado, ocupando a 5ª posição entre universidades particulares e o primeiro lugar da região entre públicas e privadas. Esse minicurso abordará as possibilidades das energias renováveis que causam uma poluição em escala menor, sendo uma alternativa melhor para o ambiente comparado aos combustíveis fósseis, colaborando assim para a diminuição de impactos ambientais e mudanças climáticas, sendo uma fonte de energia limpa. Será ministrado pelo Dr. Antônio Carlos de Mamboro, engenheiro civil, com doutorado em Engenharia Civil, Saneamento e Ambiente, realizou mestrado em Sistema de Planejamento Energético, foi diretor da Faculdade de Engenharia Ambiental, coordenador geral de pesquisa, coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica na Pontífica Universidade Católica de Campinas, PUC, e atualmente trabalha com consultoria na área ambiental e ênfase em gestão e legislação ambiental e saneamento, sustentabilidade, energia e telecomunicações. É de grande honra a participação do senhor no evento e espero que todos aproveitem ao máximo. Muito obrigada. Obrigado, Iris. E eu também gostaria de agradecer demais aí, né, o convite da UnoOeste, né? É um prazer conhecê-los e poder estar contribuindo aí com a semana aí de vocês. Agradecer as duas Leilas, né, ao Felipe, que fez o convite aí, me achou no LinkedIn. Eu vou estar alternando as telas, vocês estão vendo, né, a minha tela aí com a primeira transparência, certo? Sim, professor. Tudo bem? Professor, antes de começar, vou apresentar o pessoal. Isso. Boa tarde a todos, primeiramente. Meu nome é Thales. Eu participo também do Centro Acadêmico, sou diretor de eventos. E vou estar ajudando a Iris, tá? Com a organização daqui. A pedido do professor, no decorrer, né, do curso, quem for tendo dúvidas, que, por favor, coloquem no chat, tá? Eu vou estar aguardando, anotando aqui. E aí, conforme o professor for concluindo alguns tópicos, aí a gente vai perguntando o que ele achou melhor dessa forma, né, professor? Sim. Tá? Fica mais dinâmico, né? Uhum. Também, eu queria pedir, por gentileza, aí, quem puder, né, se possível, que liguem as câmeras, tá? Para a gente estar fazendo algo mais dinâmico. Tudo bem? Professor, aí o senhor pode minimizar a sua apresentação só para a gente fazer esse print com todo mundo? Sim, sim. Que daí acho que fica mais fácil, né, Thales? Sim. Exatamente, professor. De um lado vai aparecer o pessoal e do outro está aparecendo a tela de apresentação. Tudo certo? O professor minimizando já ainda não saiu ainda não. Minimizou? Eu tenho que parar a apresentação, será que é isso? É só... Eu tinha minimizado da minha tela aqui. Será que eu... Conseguiu? Deu, né? Agora foi. Vou tirar um print aqui. Ok. Aí, se possível, por gentileza, pessoal, liguem as câmeras aí, tá? Para a gente estar tirando um print, para ficar registrado. Gente, que saudade da carinha de vocês. Liguem as câmeras. Eu tô com muita saudade. Vamos ligando aí, pessoal. Só um pouquinho, rapidão. A gente só dá o print. Só para ficar registrado. Vamos lá, Zé. Eu sei que você tem câmera aí. Tem 17 aí na sala aí. Tem que abrir 18. Tem que abrir muita câmera. Tem bastante câmera para abrir. Aí. Mais alguém? Eu vou tirar o print então, pessoal. Aí, foi. Obrigado. Obrigada. Podemos começar aqui, Thales? Podemos. Vamos lá? Então, deixa eu... Opa! Agora ele saiu, deixa eu ver aqui, por que ele não...
Ele não está aparecendo aqui no compartilhar o meu slide. O que será que aconteceu aqui? O senhor minimizou ou fechou os slides? Não, eu só minimizei. Aí o senhor abre de novo, aí o senhor vai lá no apresentar agora. Apresentar agora. Eu tinha colocado uma janela, mas... Se o senhor deixar ela aberta, quando o senhor abrir compartilhar agora, ela aparece. Mas ela... Vamos ver se na... Eu tinha colocado como uma janela, mas ele não está aparecendo aqui como compartilhar uma janela de aplicativo. Ele está só com a nossa própria janela e mais o convite da jornada. Deixa eu fechar algumas coisas que estão abertas aqui. Isso. Ver se vai dar certo. Que aquela hora deu, aí eu só fechei, só minimizei. Não, ele não está enxergando o meu aplicativo. Desculpa, gente. Não, já estava tudo certo, Tranquilo, né? professor. Já estava tudo certo. Vamos ver. Quem atrapalhou foi a gente. Mas o que será que... O que será? Vamos tentar uma outra opção aqui, tela inteira, ou uma guia. Professor, o senhor precisa abrir os slides novamente. Mas eles estão Abre os abertos slides aqui. Ó. novamente. Está aberto aqui. Ó. O senhor está visualizando embaixo? Ele? Então, Tá. entrou, agora entrou. Entrou? Pronto. Entrou, Oi, obrigado. Cláudio. Estão vendo? Oi. Vocês estão vendo, né? Agora sim, professor. Tá. Então, eu vou começar. Ok. Né? Eu vou começar, pessoal, e vocês, por favor, me interrompam assim que acharem necessário aí, né? Então, para mim, esse tema, né, da forma como ele foi colocado, né, energias renováveis e impactos positivos nas mudanças climáticas. Então, na verdade, eu vou tentar abordar, né, as mudanças climáticas primeiro, né, e o impacto positivo das renováveis, né, se adiantando aí, né, a essa questão. Deixa eu colocar. Bom, vocês estão vendo direito o slide ou eu preciso colocar o copinho aqui para dar a tela inteira? Melhor, se o senhor quiser colocar, pode colocar o copinho. Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, né, ele não está entrando aqui, não sei por que. Agora foi. Foi lá. Então, olha só, eu estou abordando as mudanças climáticas, né, em alguns slides, para depois a gente falar que os impactos positivos é que se a gente não conseguir fazer essa transição para as energias renováveis, e eu vou tentar mostrar os desafios que estão envolvidos nisso, né, a gente vai estar numa situação muito complicada em relação às mudanças climáticas, né. De qualquer modo, nós vamos estar numa situação bastante complicada, mas sem as renováveis vai ser praticamente impossível, né, a gente continuar com a vida aí no nosso planeta, né. Eu costumo brincar que é mais fácil a gente terraformar a Terra do que terraformar Marte, né. Então, vamos ver o que está acontecendo aí, né, em termos de mudança climática, para a gente entender o quanto é necessário que a gente possa estar desenvolvendo essas energias que a gente chama de renováveis, né, eólica, solar, principalmente, né. No momento, nós estamos com níveis de CO2 na atmosfera de 417 partes por milhão. E os níveis pré-industriais, né, de gás carbônico eram da ordem de 250 ppm. Então, nós estamos com quase, né, chegando aí, algumas projeções, chegando até 500 ppm. Só que com esses 417, pessoal, a gente já teve um aumento de temperatura da ordem de 1,2 graus, né? Então, essa concentração de carbono na atmosfera fez com que a temperatura média do planeta já aumentasse em torno de mais de 1 grau, né? E quando eu comecei a estudar esse assunto, lá no ano 2000, quando eu estava fazendo meu doutorado, né, 20 anos atrás, nós estávamos nos deparando com os primeiros estudos do IPCC, onde eles colocavam que 2 graus seria algo suportável. Só que o que acontece? Com esse 1,2 graus, a coisa já ficou bastante complexa. Então, o que o pessoal hoje está tentando é parar em 1,5,
o que seria um target aí, né, um desafio muito grande, né, a gente conseguir parar em 1,5. E nós vamos ver isso no decorrer da apresentação. Então, quais as consequências que nós já tivemos em função desse aumento de temperatura média, né, dessa concentração absurda de carbono que nós emitimos, né, com petróleo, carvão e gás, nos últimos 100 anos aí, né? Nós já tivemos elevação nos oceanos, diminuição de velocidade das correntes oceânicas, né? Tudo isso nós já estamos medindo, né? A ciência já está conseguindo verificar que está ocorrendo essa diminuição na velocidade de correntes, o que é complicadíssimo, porque se essas correntes oceânicas zerarem, né, a gente não tem movimento, né, no mar, toda a cadeia trófica marinha ficaria sem nutrientes, né, e isso é uma tragédia ambiental e planetária muito grande, né. Em alguns cenários, a elevação, né, do IPCC, a elevação dos oceanos pode chegar até 1 metro, né, 1,5 metro em 2100. Então, são valores que nós estamos falando assim, bastante críticos, né? Se nós considerarmos que a maioria das pessoas também mora na região litorânea, né? E uma grande parte da humanidade mora em cotas abaixo desse, né, no nível do mar, né? Nós temos também detectado, né, degelo nos polos, mais no Polo Norte até do que no Polo Sul, mas nos dois polos estão acontecendo degelos, né? Professor, desculpa interromper o senhor. Não, os slides não estão sendo passados. Eu não sei se o senhor está mudando de slide ou não. Está no primeiro slide ainda. Eu estou mudando o slide. Não passou, professor. Está na capa. Ainda não mostrou. Esse aqui vocês conseguem ver agora? Agora sim. Eu acho que o senhor eu vou deixar minimizado, então, que aí vocês conseguem ver. Então, esse era o slide que eu estava mostrando, né, que o nível pré-industrial estava em 250, e nós somos atualmente para 417, né? Repassando as consequências, então, que eu estava comentando, né? Estão vendo, né? Estão vendo esse slide? Sim, elevação professor. dos oceanos, ok. Então, como eu estava falando, né, elevação dos oceanos, né, em 1 metro aí até 2100, parece muito tempo, né, mas nós estamos em 2020, né, e 2100 é logo ali, né, o tempo está passando muito rápido, né, e para 2050, mesmo um aumento de 0,5 metro já seria catastrófico, né. Como eu falei, a diminuição da velocidade de correntes oceânicas, que é outro ponto extremamente difícil da gente entender, porque essas correntes já alteraram no passado, já inverteram no passado, mas há muito tempo, há mais de 10 mil anos isso não acontece, né? Degelo nos polos, né, por esse aumento de temperatura média, né? O Polo Norte está ficando praticamente sem gelo, né, nos períodos de verão, e é claro que nessa questão climática sempre tem ganhadores e perdedores, né? Se a temperatura média aumenta para os países que são muito frios, para eles também trazem oportunidades, né? Mas para nós que estamos aqui para baixo da linha dos trópicos é uma coisa muito complexa, bastante complicado para a gente se adaptar, né? E a diferença de temperatura, né, diminuindo, muda todo o clima do planeta. Então, são questões muito, muito delicadas aí que nós estamos lidando, né, com essa temperatura média aumentando em 1 grau, 1,5 grau, podendo chegar, esperamos que não, né, mas podendo chegar a 2 graus, 3 graus aí no futuro. Uma outra questão é a acidificação dos oceanos, né, com destruição muito forte dos recifes de corais, isso já está acontecendo, né, na Austrália, em outros lugares, em outros países, né, os oceanos estão se tornando mais ácidos, né. E os extremos climáticos, né? Nós temos enchentes, ao mesmo tempo que em outro período climático nós vamos ter secas extremas, né? Tornados, tufões, furacões que estão se intensificando, e tudo isso causando transtorno, né, para a população. Eu tenho um gráfico aqui, que eu estou mostrando a emissão total, as emissões totais de gás carbônico. E a gente percebe, né,
que, olha lá, de 1950 até 2018, né, um aumento aí bastante íngreme, né, quase que exponencial aí, né, exponencial aí das emissões totais. E se vocês conseguirem olhar com mais calma depois aí esses slides, vocês vão ver que Índia, China, né, e os países asiáticos estão aumentando essas emissões totais de uma forma muito significativa. Eu vou mostrar isso em outros slides também, que eu vou passar na sequência. Mas a participação das emissões de China, Índia, né, Brasil, vocês vão ver que é muito significativo aí para essas emissões futuras, né? Então, nesse gráfico aqui de pizza, né, nós estamos olhando os principais países emissores. Então, a gente tem a China hoje, né, como quase o dobro dos Estados Unidos, né, praticamente o dobro, emitindo 23,7% das emissões, né, carvão, eles têm muito carvão e usinas termoelétricas, né, usam petróleo e gás, né. Nós temos aqui os Estados Unidos como o segundo maior emissor, com quase 13%, a União Europeia com 7%, né, os países todos da União Europeia, que compõem a União Europeia. Aqui, se não me engano, ainda está a Inglaterra aí dentro, né. A Índia com 6,5%, né, como vocês viram no gráfico anterior, né, China e Índia sendo dois grandes potenciais emissores para o futuro, né. A Rússia com 4%, o Brasil aparece aí com 3%, o Japão com 2,8%, e o resto do mundo com 40% aproximadamente. Então, vocês percebem aí, né, esse outro gráfico aqui, né, do aumento de emissões futuras, o que está sendo esperado até 2050. Então, todas as emissões que vão acontecer, a China seria responsável por 40%, né, a Índia por 15%, os demais países em desenvolvimento por 35% e os desenvolvidos por 10%, né? Então, os países desenvolvidos já emitiram muito, né? Mas China, Índia e os países em desenvolvimento é que vão emitir muito no futuro, né? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide aqui um dado importante, olha só, as emissões acumuladas, eu vou dar um pouco mais devagar nesse gráfico. Só fazendo um parêntese, pessoal, eu utilizei muito fonte, tentando ver as fontes mais recentes e as fontes mais confiáveis, né? Então, eu me apoiei muito no IPCC, mas me apoiei muito também em reportagens do Guardian, do El País, né? De jornais com bastante credibilidade e que estavam também citando estudos, né, de ponta aí na área. E eu procurei, esses dados são muito difíceis da gente tabular e chegar numa conclusão e num consenso, porque muitas vezes esses dados são apresentados de forma enviesada, mas eu procurei trazer para vocês, assim, o que eu achei de mais recente e de mais confiável, vamos dizer assim, né, se é possível se dizer que um dado seja confiável hoje em dia, né, mas assim, da IEA, né, que é o Instituto de Energia Mundial, enfim, né, da Agência Internacional de Energia, enfim, de todos esses institutos os mais renomados aí possíveis. Então, nesse slide, pessoal, vocês percebem, eu coloquei em vermelho aí, que a quantidade de gás carbônico, ela persiste por cerca de 10 mil anos na atmosfera. Então, o que está acontecendo, pessoal? Tudo que nós já emitimos, tudo que os países ricos já emitiram, né, ainda está na atmosfera e vai perdurar por mais 10 mil anos. Tudo que nós viermos a emitir vai continuar na atmosfera, né, por esse horizonte aí de 10 mil anos, né, que é um horizonte para nós, assim, inimaginável, né, a gente que fala em sustentabilidade, né, falar numa escala de 10 mil anos seria maravilhoso, né, mas não é a escala que a gente trabalha no nosso sistema capitalista, né, 50 anos para nós é bastante, né, 100 anos, como eu falei, 2100, já parece que é muito longe, mas, na verdade, na escala planetária, 10 mil anos não é nada, né, e esses gases vão perdurar na atmosfera, eles vão continuar lá, né? Então, a gente percebe aqui
da década de 80, né? Na verdade, esse gráfico está aqui zerado em 60, né? Mas da década de 80 para cá, um aumento muito significativo das emissões, né? E o que importa, então, são as emissões acumuladas, tá certo? Essas emissões acumuladas é que vão fazer a diferença no final das contas, porque esse gás vai persistir por muito tempo na atmosfera, né? Então, olha só, a gente está chegando aí por volta de 2035, no que o IPCC aqui, nesse gráfico do Guardian, está dizendo que a gente chegaria em torno de 2.000, né? Gigatoneladas de CO2, que estaria no limite do 1,5 grau, né? Isso em 2035, né? A gente está tentando, né? Na reunião do clima aí de 2021, a gente está tentando levar isso para 2040, 2050, tentando espichar, né? Amenizar isso, suavizar essa curva que já está extremamente crítica, né? Se vocês olharem aí 2020, né? Nós estamos em 2021, nós já quase chegamos lá. A gente já está, como eu falei no slide anteriores aí, a gente já está em 1,2, né? E está chegando no 1,5 aí rapidinho, né? Então, conseguir manter, né, esse limite de 1,5 grau de aumento médio de temperatura vai ser muito desafiador, né? Conseguir fazer com que essa curva fique mais para o amarelo aí do que eu estou mostrando, né, do que para o roxo, vai ser extremamente desafiador. Tudo bem? Um outro dado importante, pessoal, que a gente tem que pensar é o seguinte: metade das emissões, elas vão acumular na atmosfera, né? E a outra metade, ela vai para os oceanos, para o solo e para as florestas, né? Então, uma parte vai ficar armazenada nos oceanos, né? Esse carbono que a gente vai emitir, né? O que já emitiu. Nos solos, né? Uma parte significativa vai ficar aprisionada nos solos, e isso também é complexo, esse balanço de gás carbônico, né? O quanto realmente fica no solo, o quanto realmente fica em floresta, né? Mas em torno de metade vai ficar nos oceanos, solos e florestas, e metade na atmosfera. Da carga térmica que vem para a Terra, né, do efeito estufa que isso provoca, que esses gases de estufa provocam, a maior parte, 90%, vocês vão ver nos slides aí na frente, 90% vai ficar acumulada nos oceanos, né? Então, a carga térmica, o oceano é que segura a onda, né? Mas o gás carbônico ele vai ficar distribuído entre a atmosfera, oceano, solos e floresta. Isso é importante também, pessoal. Deixa eu passar aqui. Me deem um retorno, se estiver indo muito rápido também, me retornem aí. Professor, não, tá ótimo, tá ótimo. Tá legal. Eu só ia pedir para o senhor se dá para colocar naquele copinho, só para ver se fica um pouquinho maior. Sim, aí eu vou alternando aqui. Melhorou? Não tá indo, professor. Aqui eu estou na tela inteira. Aqui não tá pra gente. Poxa vida. Porque tá pequenininho, esse slide que o senhor vai mostrar agora. Os outros... Será que ele está me aparecendo aqui, ó, o app Meet Google está compartilhando uma janela. Ele fala interromper compartilhamento ou ocultar. Eu tenho medo de apertar o ocultar. Não, pode... Pode falar. Pode apertar o ocultar, pode apertar. Então, vamos lá. Ok. Então, agora eu vou tentar... Aumentou? Não. Não, então não adiantou nada. Deixa eu ajudar vocês. Vamos lá. Professor Antônio, tá vendo Pois não. a setinha que está embaixo, mais ou menos? Se o senhor arrastar para o mais, o slide vai aumentar. Sim. Aqui, né? Isso. Ok. Tudo Mas bem? corta, Felipe. Tá cortando, Felipe. Aí ele vai tendo que passar para cima e para baixo, porque esse tipo de slide sem não problema. dá mesmo para aumentar por um Sem problema. Vocês conseguem ler aí, né, o que está em cima? Sim, professor. Então, vamos lá. Obrigada. Obrigado, Felipe. Esse gráfico, pessoal, é um estudo que saiu na Nature e ele mostra que esse gráfico que eu mostrei anteriormente, né, esse das emissões acumuladas, ele não é tão simples assim como eu mostrei aqui, né?
Então, para quem quiser se debruçar aí, né, fazer TCCs e tudo mais, né, vocês vão ver que essas emissões, elas têm uma parte que são de gás carbônico, né, quando a gente queima os combustíveis fósseis, né, petróleo, carvão e gás, principalmente, né, mas também biomassa. Mas a questão da biomassa é outra encrenca, né, que a gente pode conversar depois com calma, mas, assim, essas emissões de gás carbônico, elas são uma parte, né, e nós temos uma outra parte que é não gás carbônico, né, que seriam os gases estufa que a gente acaba transformando em gás carbônico equivalente, como metano, flúor, e outros que eu vou mostrar na sequência. Então, se vocês se debruçarem aqui, né, eu peço desculpas por estar em inglês, mas, enfim, eu copiei e colei lá do site, né, vocês podem ver, né, nesse lado aqui, mais à minha direita, né, onde ele fala aqui nesse peak warming, né, você vê aqui no gráfico aqui mais em vermelho, né, que há uma incerteza, né, dessas emissões cumulativas em relação a gás carbônico e em relação a essas outras fontes, né, essas outras emissões antropogênicas, né, e o total dessas forçantes é que dá esse borrão vermelho aí que vocês estão vendo. Então, se vocês repararem, a gente estaria em 1,5 grau com mais do que eu falei ali no outro gráfico anteriormente, que seria 2.000. Estaria chegando aí em 2.500, 2.700, né? A gente precisaria chegar em 2.700 gigatoneladas de gás carbônico para conseguir 1,5 grau, né? É isso que esse gráfico basicamente está dizendo aí. Tá ok? Então, só para mostrar que esses estudos também não são tão lineares assim, né? E que a gente tem dificuldades em se debruçar sobre esse assunto e entender todas as nuances aí que estão envolvidas, né? Vocês conseguem ver esse slide aqui? Tudo bem? Sim, Então, vamos professor. lá. Oi. Não, tá ok. Ok. Então, esses outros gases de estufa que eu comentei, né, seriam basicamente metano, óxido nitroso, né, os gases fluoretados, que eles também causam aquecimento, né, o metano dá 21 vezes, né, como vocês sabem aí, 21 vezes mais prejudicial do que o gás carbônico, né, é melhor queimar o metano do que deixá-lo na forma de metano na atmosfera, né, ele é muito prejudicial como gás de estufa. E uma das questões envolvidas com o derretimento dos polos é que em relação à emissão de metano, né? Que tem muito metano na tundra, né? E esses gases podem ser reemitidos. Então, ele pode ser emitido na extração, na distribuição de combustíveis fósseis, nos processos industriais, na fermentação entérica do gado, no cultivo de arroz, nos resíduos, enfim. Tem muito metano aí que pode, de várias rotas que pode contribuir aí, né? O óxido nitroso, né, também de processos industriais, solos agrícolas, estrume animal, águas residuárias, os gases fluoretados, né, principalmente de processos industriais, né? E um dado que eu estou trazendo aí, eu acho que ainda dá para ver no slide, né, deixa eu passar ali mais para cima, é que a mitigação dessas emissões ela é muito importante, né? E, segundo um estudo aí que eu estou citando, ela seria relativamente pouco onerosa. A EPA está estimando em torno de 2,7 gigatoneladas de CO2 equivalente, né? Desses gases de estufa poderiam estar sendo mitigadas agora, em 2020, a um custo abaixo de $50 a tonelada, né? E essa redução poderia gerar um retorno financeiro também para os setores envolvidos aí. Eu estou sendo mais extensivo nessa questão dos impactos, porque são eles, como eu falei, que vão nos ajudar a entender os benefícios da gente sair dessa enrascada, né? Então, a gente tem aí, né, algumas questões que estão acontecendo, que apesar da gente ter tido a Covid-19, né, e diminuído as emissões de 2020, a gente não teve quedas significativas de níveis de CO2 na atmosfera, né? E os oceanos, né, 80% deles
tiveram alguma onda de calor marinha, né? E houve um calor recorde acumulado nos mares, e como eu disse, os mares estão absorvendo, os oceanos estão absorvendo 90%, né, de toda a carga térmica que chega na Terra. O gelo no Ártico, né, eu já citei também, né, já acabou ficando muito baixo, o segundo mínimo já registrado, e centenas de bilhões de toneladas de gelo perdidos em Groenlândia e Antártica, né? Tem até aquela história do Trump querendo comprar a Groenlândia, porque eles vão achar petróleo lá, gás, né? Petróleo e gás que não pode ser queimado, porque senão a gente não chega nas metas de 1,5 grau. Enchentes na África e na Ásia, né? E pragas de gafanhotos, né? Desencadeados por essas enchentes. Secas extremas em algumas regiões aqui da América do Sul, no Brasil, com prejuízos aí, né? Uruguai, Paraguai, prejuízo de 3 bilhões de dólares no Brasil. Incêndios florestais, vocês devem ter acompanhado aí, né? O que aconteceu lá na Austrália, né? Recorde de temperatura, chegando quase a 49 graus no oeste de Sydney, e temporadas de furacões no Atlântico Norte, né? Com recorde de 12 nos Estados Unidos, né? 30 no Atlântico Norte, ciclones, né? Em Bangladesh, né? No Oceano Índico, tufão em Goni, nas Filipinas, enfim. A coisa está complicada, aí são dados do estudo das Nações Unidas, agora de 2021. Essa reportagem aqui saiu no dia 17, agora, 2 dias atrás, do ciclone Tauktae, na Índia, né? Eles tiveram que deslocar lá 150 mil pessoas, em Gujarat. Eu estive 2 vezes na Índia, eu conheço um pouco a Índia. E eles tiveram que fechar os aeroportos, os portos, né? E foi um dos ciclones que eles tiveram mais fortes aí nos últimos 20 anos aí, lá na Índia. Então, as coisas já estão acontecendo, né? Como eu disse, mesmo com esse 1 grau e pouquinho, né? 1,2 grau, as coisas já estão bastante críticas. Tem uma questão aí, já partindo para as propostas, né? Do que fazer, como sair dessa enrascada, que seriam propostas que estão sendo previstas aqui, né, num artigo que o Martin Wolf escreveu para a Folha de São Paulo, foi traduzido, né? O Martin Wolf, ele é o economista, o editor-chefe do Financial Times, e o Financial Times é uma das mecas aí, né? O Martin Wolf é um dos gurus do capitalismo. E o Martin Wolf, ele está extremamente preocupado da gente conseguir atingir essas metas. Embora o Biden, né, esteja invertendo toda a pauta que o Trump destruiu, né, toda a pauta ambiental que o Trump destruiu, o Martin Wolf ainda tem um certo receio de que a gente não consiga atingir essas metas, e ele está muito preocupado com isso. E uma das propostas da Universidade de Chicago, né, do Raghuram Rajan, é que os países que emitirem mais do que 5 toneladas per capita, que é mais ou menos a média mundial, pagariam para aqueles que emitirem menos. Então, seria um incentivo à redução global de carbono. Então, isso falando do lado do incentivo, né? Quem fizer o dever de casa, recebe, né? Quem não fizer, paga. E também uma necessidade de um desincentivo dos países que colocarem um preço nas suas emissões, poderem cobrar, né? Aqueles que fizerem internamente, taxarem as suas emissões internamente, poderiam cobrar imposto dos países que não façam, né? Em cima de comércio internacional aí, né? Então, você vai taxar os produtos dos países que não estão fazendo a parte deles. Então, essas são algumas propostas recentes da Universidade de Chicago para tentar encaminhar esse problema, né? Em 2019, se não me engano, então, eu não sei se foi 18 ou 19, acho que foi 19, teve um prêmio Nobel de Economia que foi dado para o William Nordhaus. E o Nordhaus, né, ele trabalha exatamente na questão climática e na questão da precificação do carbono. Então, foi um recado aí, né, do Nobel para essa questão também tão candente aí, que é a questão climática, né? O futuro, né? Então, como eu disse, ele tem que teríamos que tentar chegar a uma emissão zero, ou uma emissão líquida zero, né? O que seria isso?
se a gente emitir carvão, petróleo e gás, se a gente emitir gases estufa, né, queimar carvão, petróleo e gás, a gente teria que fazer outros investimentos, ou plantar árvore, ou enfim, né, ou retirar esse carbono da atmosfera, mas teríamos que ter uma emissão líquida zero. E uma das formas de fazer com que a emissão seja zero é a gente parar de queimar carvão, petróleo e gás, né? Então, essa é uma notícia que eu li ontem, eu acho, no Guardian. Os acionistas e os fundos de investimentos se rebelaram, né, contra a Shell para não perfurar novos poços de óleo e gás, para diminuir a produção visando cumprir o Acordo de Paris. Então, os acionistas da Shell e os fundos de investimento que dão dinheiro para a Shell prospectar estão pressionando para ela não fazer, né? Embora os planos da empresa ainda é aumentar a produção de gás em 20% nos próximos anos. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês agora aqui, né, para dar uma descontraída, né? Mini curso é para a gente trabalhar, né? Então, eu coloquei alguns links para estudo aqui, fica como sugestão para vocês irem mais a fundo nesse problema, porque eu vou começar agora a mostrar alguns gráficos que vão nos remeter aí para o final da nossa palestra, que são as energias renováveis, né? Então, vocês podem ver aí que tem estudos do Guardian, a maioria do Guardian aqui, eu acho que todos são do Guardian, esses links, com seca na Califórnia, problema de gelo, né, na Antártica e no Ártico, do problema da queima da floresta amazônica, né? Tem um dado aí, né, que nós vamos depois olhar com mais calma a questão da floresta amazônica, mas de que o Brasil já estaria emitindo mais carbono na floresta do que a floresta consegue absorver. A floresta amazônica como um todo, né, considerando todos os países aí que a compõem, né, Equador, enfim, Bolívia, todos, né, ali da região amazônica, né, Suriname, todos aqueles países ainda têm uma emissão positiva, né, conseguem atrair mais, capturar mais carbono do que emitir. Mas, segundo esse estudo, o Brasil está emitindo mais na floresta amazônica, em função das queimadas, do que está absorvendo, né? Então, fica a dica aí para darem uma olhada, né? A questão da água também, né, no planeta, os níveis de aumento dos oceanos, né? As nações ricas, provavelmente, no nível que elas estão fazendo um esforço tremendo, mas não vão chegar lá. Então, todos esses estudos precisam ser melhor estudados aí, fica a dica aí fica a tarefa de casa aí para vocês. Depois nós temos aqui, pessoal, eu vou só dar uma diminuidinha um pouquinho só. Ele fala, aqui eu acho que dá para ver melhor, ó. Carvão, petróleo e gás, né? Como é que é isso no mundo, então, pessoal? 84% da energia total no mundo é carvão, petróleo e gás. Se a gente considerar que a nuclear também é indesejável do ponto de vista ambiental, a gente teria que 88%, né, seria carvão, gás, petróleo e nuclear, né, que também tem combustíveis que são extremamente difíceis da gente manejar e inseguros, né, e arriscados. Então, a gente tem de renováveis hoje e de hidrelétricas 11%. É muito pouco, né? Então, esse é o dado. A gente tem muito pouco renovável hoje, muito pouco hidrelétrica, que também tem impactos ambientais absurdos, né? A gente sabe dos impactos ambientais das hidrelétricas, né? Mas se a gente considerar a hidrelétrica como renovável, a gente teria 11% aí só de renováveis hoje no mundo, né? Então, aqui, esse outro gráfico, pessoal, ele mostra, ele não é tão recente assim, é da Agência Internacional de Energia, ele é de 2021, né? Mas ele tem dados de 2015 projetando para 2040. Então, se vocês derem uma olhada aqui no nuclear, ele praticamente estabiliza, né? Ele aumenta um pouquinho, a previsão da Agência Internacional de Energia é que aumente um pouquinho o nuclear até 2040, mas muito pouco. Tem um acentuado aumento de renováveis, mas tem um preocupante aumento também de gás natural, né? Então, embora o gás seja o melhor dos piores, né,
ele ainda é ruim, né? Ele é muito ruim ainda o gás natural, mas a Europa usa muito gás, os Estados Unidos está fazendo fracking, que também é outra loucura ambiental, para obter gás. Então, a previsão da IEA é que o gás aumente, mais ou menos, né, com a mesma intensidade aí do que as renováveis. Tem um parêntese aí, tem o gasoduto Nord Stream 2, que está sendo feito a pedido da Alemanha, e que cruza a Rússia, né, que passa pela Rússia e chega até a Alemanha. E os Estados Unidos está obrigando, né, pressionando fortemente a Rússia e a Alemanha a pararem esse gasoduto. Já existe um, né, que é o Nord Stream 1, e por questões geopolíticas eles estão querendo parar o Nord Stream 2, porque os Estados Unidos querem vender gás para a Europa e não quer que os russos vendam gás para a Europa. Então, são questões aí bastante complexas, né, que estão ocorrendo. Mas vocês percebem nessas projeções da IEA também que o petróleo e outros derivados acabam aumentando, né? Não aumentam tanto, né? Mas aumentam também. O que tem aqui na previsão é uma diminuição de carvão, né? Então, o pior dos piores, né, dos três aí é o carvão. Então, isso, se acontecer, realmente é uma boa notícia, né? Se o carvão diminuir, vai ser muito bom, né? Tem alguns estudos aqui mais recentes dizendo que 2021 teve um pico novamente de uso de carvão, principalmente nas termoelétricas chinesas. Mas essa é a expectativa aí de longo prazo da IEA. E aqui nós temos um outro gráfico para vocês verem como esses estudos também, muitas vezes, né, já mostrando aqui, entrando mais na questão das renováveis, né? Como esses estudos muitas vezes são difíceis, né, da gente dizer, olha, esses dados são confiáveis, né? Como eu falei para vocês, tentei pegar dos melhores estudos, né, mas sempre tem discrepâncias. Aqui está dando 80% de combustíveis fósseis, né, 79,7%, está dando 2% de nuclear, 7,5% de biomassa tradicional, isso aqui é basicamente lenha, né, e casca de arroz, enfim, queima direta, né? Tem muita lenha nesse 7,5 aí. E 10% das renováveis que eles chamam de modernas, que seriam solar, biomassa moderna, né? Álcool de segunda geração, etanol, né? Vento, geotérmica e a força das marés, né, dos oceanos, né? Isso representaria 2%, né, em 2017. Então, esse número tem que aumentar muito, né? Os biocombustíveis, 1%, né? 3,6% de hidrelétricas e 4% de projetos de biomassa, solar térmica e geotérmica para calor. Então, vocês veem que solar, fotovoltaica e vento ainda é uma quantidade muito, muito pequena, né? A eólica e a solar fotovoltaica é uma quantidade ainda muito pequena, com potencial muito grande para crescer, como nós vamos ver na sequência. Mas as renováveis ainda têm um percentual muito pequeno, né? Eu vou aumentar aqui para a gente dar uma olhada, eu vou dar uns destaques, ó. Aqui mostra, se vocês olharem essa reguinha aqui, o mais verde, desculpa, o mais verde deixa eu ir devagarinho aqui, né, para não passar. O mais verdinho aqui, o mais escuro, é quem está de 50% a 85% de renovável. Então, vocês veem aqui os países nórdicos, né, ó, uma fatiazinha aqui de alguns países que estão nessa fatia aí de 50% a 85% de renováveis. Os outros, olha só, Canadá, Brasil, né, estão numa faixa, um verdinho um pouquinho mais claro, né? Alguns países aqui da Europa estão um verdinho um pouquinho mais claro, está na faixa desses 30% a 50%. E vocês veem que Estados Unidos, Rússia, Índia, né? África, né? Austrália, não estão lá, né? Estão bem abaixo, né? Então, em termos de mundo, né? As renováveis estão distribuídas mais ou menos assim. E eu vou começar a dar um destaque agora, mostrando, por exemplo, né? Esse gráfico, eu acho que dá para diminuir, ele mostra a China, o total da China, né? Então, vocês percebem nesse gráfico de pizza que a China tem 50%, isso é 2019, 58% de carvão, 20% de petróleo e derivados, né? 8% de hidrelétrica, 8% de gás natural, 2% de nuclear e 5% de outros renováveis. Então,
Se a gente considerar a hidrelétrica e outros renováveis, a China estaria aí com 13% de renováveis. Então, a quantidade de carvão que eles usam é um absurdo, né? É quase uma planta de 1.000 megawatts por dia que eles brincam, que eles fazem lá, né? Para conseguir dar conta de tirar a população da pobreza e de produzir os produtos que o mundo inteiro consome, né? Então, a China hoje é o grande produtor, como nós vamos ver, de painéis fotovoltaicos, né? Mas tem implantado muito a energia renovável, mas que ainda está muito longe das necessidades que a gente precisa, né? Então, se a gente olhar a China, ela tem muito, mas muito carvão na matriz dela. Se a gente olhar os Estados Unidos, em termos de renováveis, a gente vai ver que eles têm 11% aí, né? Tem 37% de petróleo, 32% de gás, 8% de nuclear, 11% de carvão. Já é uma distribuição bem diferente lá da China, que ainda está dependendo muito de carvão, né? Então, os países que já passaram, né, que já estão mais ricos e tal, já mudaram a matriz energética deles, e o esforço do Biden é de aumentar esses renováveis, né, e de conseguir soberania novamente americana, né, em cima desse plano de energia, de aumentar essa participação dos renováveis, de conseguir pleno emprego em cima de energias teoricamente limpas, né? Nós vamos discutir isso mais na frente também. A Índia também, olha só, em termos de renováveis, esse gráfico é da Índia, né? Ela está com 22% de renováveis aí. É muito pouco também, né? Então, a gente tem aí muito carvão sendo queimado na Índia, petróleo, né? Essa biomassa e resíduos é lenha que eles usam e resíduos de agrícola, né? Casca de arroz e outros resíduos agrícolas. Mas tem muito pouca hidrelétrica, né? Então, a Índia também é outra, junto com a China, como eu já comentei, né? Mostrando agora em números, né? Em percentuais, a China, a Índia e o Brasil são os 3 grandes desafios aí para o futuro, né? Olha lá, o Brasil, ele está numa posição até que confortável aí em relação aos outros países, né? 36% de renováveis. Lembrando, pessoal, eu não falei ainda, mas lembrando que a ideia é que o mundo chegue a 25%, né? 25% de renováveis rápido, né? Vamos dizer, rápido seria até 2030, 2050, quanto antes melhor, né? Mas, assim, o Brasil, então, está nessa situação com 36%, porque nós temos muita hidrelétrica, né? 28% de hidrelétrica, 8% de renováveis, nós temos muito turbina eólica que foi instalada no litoral do Nordeste, né? E um pouco no do Sul também, né? A gente tem uma participação nuclear muito pequena, carvão também muito pequena, gás natural em torno de 11%, petróleo 40%. Então, teoricamente, o Brasil estaria numa situação, né, como sempre esteve aí nas COPs, né, nas comissões, nas reuniões do clima, muito bem na cena, né? Não fosse esse probleminha aqui, né? As emissões florestais. Então, a gente tinha aqui, né, ó, nesse gráfico aqui, a gente vê que em 2004 a gente teve um aumento muito grande, né, nessa década de 2004 para cá, um esforço muito grande de tentar diminuir as emissões, né, por queima da floresta, né, chegando ao mínimo aqui em 2018, né, um valor bastante pequeno em 2018, e depois uma explosão em 2019, né. Então, a gente acaba ficando numa situação muito desconfortável, não por conta da nossa matriz energética, mas por conta de estar queimando a floresta. Professor, pode falar. O Felipe Amaro fez a seguinte pergunta. Qual a dificuldade que esses países, né, que usam carvão como matriz energética encontram para fazer a mudança para energias mais limpas? Legal, Felipe. Então, olha, não tem resposta fácil, né? Nós vamos ver aqui na sequência, né, nos próximos aí, eu espero estar respondendo melhor a sua questão, mas adiantando aí, né, a tua dúvida, eu acho que é muito válida, né?
o grande problema que nós vamos ver, nós temos, eu me adiantando alguns slides aqui, nós temos 4 níveis de problemas. Nós temos problemas técnicos, nós temos problemas de custos, né, econômicos, nós temos problemas que eu discriminei aqui como problemas sociais, né, e nós vamos ter problemas, nós temos problemas de escala, né, e a gente tem problema também, basicamente esses 3 problemas, e problemas ambientais, evidentemente, né. Então, assim, o carvão, né, na minha opinião, já devia estar, né, abolido há muito tempo, né, já foi a era do carvão, né, o carvão já passou a época dele. Acontece que ele ainda é uma das formas mais baratas de produzir energia elétrica, né. Então, aquela brincadeira que eu falei agora há pouco da China, né, eles colocam lá 1.000 megawatts quase todo dia lá, para dar conta da população. Então, dessa população que eles têm que resgatar da pobreza e tudo mais. O carvão, ele é emblemático, né, porque a gente brinca assim, quando eu fiz esse estudo, quando eu comecei a estudar isso lá, como eu falei para vocês, né, meu doutorado eu defendi em 2000, nós tínhamos aí aproximadamente 2 bilhões de barris, né, de equivalentes de petróleo que já tinham sido queimados, e mais ou menos 1,5 bilhão de barris de petróleo embaixo da terra para ser queimado, né? Então, esse petróleo não pode ser queimado, esse 1,5 bilhão nós temos que parar de queimar. O carvão é muito mais complicado, porque o carvão, além dele ser barato, além dele ter, ele é o energético que nós mais temos no planeta, né? Então, a gente tem grandes reservas, grandes jazidas, graças a Deus no Brasil não, né? A gente tem um pouquinho de carvão de má qualidade no sul do país, lá em Candiota. Mas no restante do mundo, né, na Austrália, na China, eles têm grandes reservas de carvões, na Índia, né? E como ele é barato, ele acaba sendo um desafio de custo, né? Como ele é muito barato, né, fica muito, muito fácil, né? Você fazer usinas de grande escala, né, 1.000 megawatts é uma usina grande, né? E eles colocam essas usinas a carvão, que é terrível, né, para a questão ambiental. Então, a mudança, eu diria, basicamente, Felipe, respondendo a sua pergunta, é em função do custo, em função de dinheiro. Mas nós vamos ver também, né, que os custos, né, e isso a gente já pode adiantar, que custo de eólica e fotovoltaica estão tornando o carvão obsoleto, né, já estão chegando a competir com esse carvão, que é o mais barato, né. Então, assim, não é só uma questão de conscientização, mas também uma questão de custo. Acho que vou responder melhor agora para frente, aqui nos próximos slides. Mas qualquer coisa me cutuca aí, Felipe, me dá um retorno se eu não respondi corretamente ou completamente sua pergunta, né? Então, retomando aqui a questão do Brasil, né, das emissões florestais, a gente tem aqui, ó, os incêndios no Brasil. Esse gráfico é de 2019, né, o mapa é de 2019, o vermelhinho é onde pegou mais fogo, né, mas o rosa também pegou fogo. Então, a gente vê aqui que Rondônia, Acre, Roraima, Mato Grosso do Sul, foi bastante crítico, né, nessa temporada de 2019, aí livrando São Paulo, Goiás, ali o Nordeste, né, e Amapá, né, e o resto foi complicado, né, então isso coloca a gente nessa situação bastante crítica, como eu falei, né. Então, olha lá, Felipe, né, respondendo melhor a sua pergunta aí, né, como é que a gente vai abandonar o carvão, o petróleo e o gás e vamos para a eólica, fotovoltaica, biomassa, né, e hidroeletricidade. Nós temos, então, como eu falei, esses 4 desafios, né, que nós vamos ver em sequência aqui. Nós temos desafios tecnológicos, desafios de custo, desafios de escala e desafios ambientais. Vamos tentar olhar cada um deles aí com mais vagar. Na questão tecnológica, a gente pode dizer, e eu trabalhei com hidroeletricidade também uma época da minha vida, aí no começo da engenharia, década de 80, trabalhei com pequenas centrais hidrelétricas, e a hidroeletricidade, a gente pode dizer que, em termos de tecnologia, né, dos turbinas, dos geradores, das barragens, ela é uma tecnologia estabelecida,
se a gente fizer esse corte, né, olhar só a tecnologia, né, não olhar as outras questões que nós vamos ver na sequência. Ela está estabelecida. Nós fizemos 3 gargantas no mundo, fizemos Itaipu, quer dizer, a gente sabe fazer hidrelétrica, né? Tem grandes desafios ambientais, mas a gente sabe fazer em termos tecnológicos. Não é escala, não é custo que vai impedir, né? Muitas vezes é ambiente, né, que impede, né? É a questão ambiental que pega, né? Mas em termos de desafio tecnológico, ela está estabelecida. A biomassa, ela tem alguns desafios tecnológicos ainda, né? Se a gente pensar em que ter que aumentar a eficiência no processo, né, de coleta, armazenamento e combustão dessa biomassa. Como é que a gente coleta essa biomassa, né? E aqui eu estou falando de cana, praticamente, no Brasil, né? Que é o que a gente mais conhece, né? Como é que armazena esse álcool? Como é que faz, né? Porque o álcool também volatiliza, e volatiliza muito, né? E como é que a gente faz uma combustão eficiente desses combustíveis, né? A gente tem um desafio tecnológico também de desenvolver o etanol de segunda geração. Algumas usinas já estão produzindo etanol de segunda geração, mas ainda tem desafios tecnológicos muito grandes. Aqui na região de Campinas, a gente tem um laboratório, né, bastante grande aqui, né, em energias renováveis, que estuda essa questão do etanol de segunda geração e tenta torná-lo mais atrativo, né, e tenta romper a barreira tecnológica, né, porque não é fácil hidrolisar essa biomassa, né, você precisa de muita água para hidrolisar, e eles tentam diminuir essa quantidade de água, né, você tem que desenvolver enzimas, né, tem que ter muita biotecnologia aí para desenvolver enzimas para fazer esse etanol de segunda geração ser viável, né, é um desafio muito grande ainda tecnológico, né. E um desafio também de gaseificação, né, da gente conseguir gaseificar essa biomassa, que muitas vezes é perdida, e que como esse gás é emitido na forma de metano, muitas vezes. A gente teria que recuperar esse metano, né, como eu falei anteriormente, o metano, ele é muito prejudicial para os gases de estufa, né, a gente precisaria recuperar esse metano e utilizá-lo. A eólica também a eólica também tem desafios grandes aí para a gente, se a gente for pensar, né? A gente tem que aumentar a eficiência desses conjuntos turbohélice, e isso é um problema de engenharia que não é trivial, mas que a gente dá conta, né? Os engenheiros mecânicos dão conta, mas precisa ser feito, né? Tem que desenvolver compósitos sustentáveis, porque as pás, né, e os componentes da eólica também usam muito compósitos que não são sustentáveis, e isso é um desafio tecnológico, né? E a questão de transporte, né, para locais remotos. Isso também é um grande desafio. Eu me lembro de um colega que foi levar uma eólica lá para o Nordeste e praticamente passando no meio da cidadezinha lá de 1.000 habitantes, né, praticamente dando um chega para lá nas casas porque não conseguia levar a pá e a torre até o local, né. Então, são desafios técnicos difíceis, muitas vezes, de transpor, mas que a gente vai tentar dar conta, né? Me enrolei todo aqui, peraí. E depois a gente tem a fotovoltaica, né? E tudo isso a gente vai vendo, então, nessas camadas que eu coloquei aí, né? Tecnológica, custo, escala e ambiental. A fotovoltaica, nós vamos ter que aumentar a eficiência das células. A Austrália aqui é líder nessa questão. Alguns estudantes de doutorado, pós-doutorado chineses também que vão para a Austrália, ajudam a Austrália a ser líder em aumento de eficiência das células, né? O Brasil está muito atrasado nisso, tem alguma pesquisa no sul do país, né, pelo que eu sei, até onde eu sei, né? A gente tem que desenvolver baterias eficientes de níquel-ferro, nós vamos ter que abandonar as baterias de lítio. O lítio, ele tem não é uma quantidade muito grande para a quantidade de carros que nós precisamos fazer. E, recentemente, essas baterias de níquel-ferro estão ficando muito mais vantajosas do que as de lítio. Se vocês lembrarem, recentemente, o Elon Musk, né, que é o dono da Tesla, falou o seguinte, né, ele disse, olha, a gente dá golpe onde a gente quiser. Ele estava se referindo à Bolívia, que, junto com a Argentina, são os 2 maiores países com reservas de lítio,
né? E como esse lítio não é suficiente, né, eles tentam se apropriar dele para colocar nos carros deles lá, né? Mas nós vamos ter que desenvolver baterias mais eficientes de níquel-ferro. O lítio é um problema ambiental gravíssimo também, principalmente porque vai cobalto, muitas vezes trabalho infantil é envolvido. Nós temos que diminuir a utilização de terras raras. Eu tenho um slide só para falar dessas terras raras, que na verdade não é só na fotovoltaica, em toda a cadeia da eletrônica e da microeletrônica, nós precisamos de terras raras, e o impacto ambiental dessas terras raras também é muito grande. Mas são desafios tecnológicos também, porque essas terras, como elas estão ditas aí, são raras, porque numa tonelada você encontra 1 grama de terra, né, necessária para fazer um componente como o neodímio. E a gente tem também problemas de reciclagem das células ao final da vida útil, isso não está resolvido, né? É um problema tecnológico que precisa ser resolvido. Como é que nós vamos desmontar o painel e como nós vamos reciclar essas células? Aí nós temos desafios de custos. O da hidrelétrica hoje é competir com a eólica, né? A eólica é muito mais vantajosa hoje do que a hidrelétrica, em termos de custo, né? A gente tem que diminuir as externalidades, né, das hidrelétricas, né? E externalidade, eu estou dizendo aqui, é um custo econômico que é amputado ao ambiente. Então, tudo que a gente faz de impacto ambiental e não coloca na conta é externalidade para os economistas, né? E esses custos externos, né, muitas vezes tornam as hidrelétricas proibitivas, né? Remoção de população, né? Alagamento de áreas, enfim, mudança do microclima, todas as externalidades que ocorrem ao longo dos 50 anos, dos 100 anos que a hidrelétrica ficar funcionando. Então, isso é um desafio de custo, embora seja ambiental, né? As coisas estão interligadas, né? Não dá para falar isoladamente de cada um desses slides, mas vamos tentar entender esses desafios, né? Nós temos que tornar as micro e pequenas usinas economicamente viáveis, o que em alguns lugares já são e outros ainda não, né? Viabilizar, como eu falei, o etanol de segunda geração, diminuir os custos do etanol de primeira geração, né? O etanol no Brasil está muito ligado ao preço da gasolina, né? Então é um absurdo, né? Estamos pagando gasolina aqui a R$ 5,25, etanol a R$ 4,00, é um absurdo, né? É muito caro. E a eólica, a gente tem que tentar ainda, né, diminuir os custos totais para que ela fique cada vez mais viável em relação ao carvão, principalmente, como eu falei, né, e tentar diminuir o custo de transporte, de montagem e os custos materiais aí envolvidos, né. Na fotovoltaica, também, né, diminuir os custos totais de fabricação de célula, componente, dos gerenciamentos da montagem, né. Os custos de matéria-prima estão subindo, né, muito, segundo o Instituto, a Agência Internacional de Energia, e vão ter que diminuir também os custos das baterias de íon-lítio e de níquel-ferro. São desafios de custos aí bastante grandes aí. Vocês desculpem o barulho de fundo, é que o vizinho está construindo aí, embora eu esteja na chácara aqui, mas ainda tem impacto, ruído, né? Impacto trilha sonora, professor. A poluição sonora ainda existe. E a gente tem desafios de escala, né? Na questão da hidroeletricidade, né? A questão da restrição aos megaempreendimentos, né? E também de agregar as micro e pequenas centrais, tornando-as viáveis, né? A gente tem um problema de gerenciar essa energia que vem dessas pequenas usinas e colocá-las na rede, né? Na monocultura, nós temos o problema, na biomassa, nós temos o problema da monocultura, na competição da biomassa com a produção de alimentos, são desafios de escala, né? Porque se a gente fizer biomassa em larga escala para produzir etanol, né? No Brasil, a gente talvez tenha terras para fazer as duas coisas, mas no resto do mundo não tem, né? Ou faz alimento ou faz energia, né? A questão da logística de transporte, de coleta, armazenamento, como eu já falei, né? E nós temos na biomassa que diminuir as emissões de carbono no solo, né? E o uso de combustíveis fósseis também, que vai na biomassa, né? Quando a gente pega o caminhão de cana para cortar a cana, a gente muitas vezes está queimando
óleo diesel, né? Então, a gente tem esse problema também. Na eólica, a gente tem que procurar locais com ventos adequados, né? Ela produz mais à noite, e essa energia tem que ser levada, muitas vezes, né, em extra alta tensão, para trazer do Nordeste até o Sudeste aqui, né? Na China tem um problema grave, porque eles estão com grandes linhões lá de extra alta tensão, com energia misturada, né, entre energias mais limpas, né, e energias não tão limpas assim, né, carvão, petróleo e gás, né, e a fotovoltaica e a do vento, né, e a eólica, e eles têm problemas de garantir, né, a tensão nessas redes. Quando baixa abruptamente os ventos, né, eles têm picos nessas linhas, e isso é um problema sério também de escala para ser resolvido. E na fotovoltaica a gente tem uma centralização, né, muito grande só na China. É praticamente ela que está produzindo painel fotovoltaico hoje. O resto do mundo abandonou, né, a produção do painel em si, né. A gente tem montagem, mas dos painéis, mas a gente não tem a produção de célula. Basicamente, a produção de célula hoje é feita na China. A gente tem também uma sazonalidade na produção de energia, né, só quando tem sol. Depende de terras raras, como nós vamos ver na sequência, né, que são usados em processadores eletrônicos, né, veículos, computadores, celulares e tudo mais. E os desafios ambientais, né, chegando mais na nossa área aí. Então, a gente sabe, né, que as hidrelétricas têm vários desafios, eu não preciso nem listar todos eles aqui, todo mundo sabe, né, da questão da área alagada, deslocamento de comunidade, alteração de paisagem, eutrofização de lago, enfim, né, alteração de flora e fauna, emissão de gases de estufa nos reservatórios também, todos os problemas ambientais que a hidrelétrica causa. Da biomassa, né, as emissões no processo produtivo de gases de estufa, né, os impactos na monocultura por uso de fertilizante, agrotóxicos, né, os impactos em água, ar e solo decorrentes. Aí a gente tem a eólica, né, com alterações na paisagem, muitas vezes impactando cidades, né, que estão próximas, isso é complicado. Impactos em aves, né, quando ela está em onshore, né, ou seja, no território, né, ou nos animais marinhos, quando ela está offshore. E emissões de gases de estufa no processo produtivo. Você pode dizer, mas professor, a eólica ela emite muito menos do que carvão, petróleo e gás. Eu não tenho dúvida, eu também acho que emite muito menos. Eu sou fãzaço da eólica e da fotovoltaica, mas no processo produtivo dela, vai cobre, né, vai resinas, né, tá certo? E todos esses materiais, né, você tem que trazer, né, do berço ao túmulo, né, tem que fazer a mineração desses materiais, tem que processar, prospectar, né, torná-los úteis, né, para serem empregados, e tudo isso impacta e produz gases de estufa também, né. Então, na fotovoltaica, então, tem esses impactos ambientais das terras raras, emissões de gases de estufa também no processo produtivo, porque, né, você tem que fatiar essas células, tem que crescer a célula e fatiar. Tem a reciclagem dos painéis, das baterias, dos celulares, né, dos computadores, né, ao final da vida útil, como eu já falei, aquele lixo eletrônico, né, tudo isso é problemático. Aqui é um gráfico que a gente tem, pessoal, né, é bem alvissareiro, acréscimo de potência de renováveis no mundo. Então, a gente tem eólica aqui, ó, em 2021, com 90% de acréscimo em relação a 2020. 114 gigawatts, é uma quantidade absurda de energia elétrica aí sendo gerada. E os painéis fotovoltaicos com aumento também bastante alvissareiro, embora menor, de 50%, mas atingindo 162 gigawatts, aí já para o ano que vem, né, para 2022 somado, né, 2021, 2022. Então, vocês veem que tem um crescimento muito grande aqui, né, no período aí de 2011 até 2022, né, de eólica e fotovoltaica no mundo. Mas ainda, como nós vimos, né, é muito pouco. A gente precisa de muito mais, né? Já indo para o finalzinho da apresentação, pessoal, eu queria falar para vocês um pouco dessas terras raras, né? Isso aqui é uma mina na China,
né? Então, vocês veem aí já o tamanho do impacto ambiental que essa extração causa, né? E o que são essas terras raras, né? Essas terras raras, elas são esses lantanídeos, né? Lantânio, sério, gadolínio, lutécio, eles são essa categoria dos lantanídeos aí na tabela periódica, né? E como eu falei, toda a microeletrônica, né? Mas não só ela. Computadores, celulares, cerâmicas, carros elétricos, micro-ondas, fibra ótica, sistema de iluminação, lasers, mísseis, satélites, tudo usa essa terra rara, que a China, que é a grande produtora. 37% das reservas mundiais estão na China, né? Como eu falei, para pegar um grão lá de terra rara, desse lantanídeo aí, você precisa 1 tonelada de minério, né, de terra, né? Eles não é que eles sejam escassos, é isso que eu falei, eles são muito... a concentração é muito baixa para valer a pena a sua extração, né? E a questão ambiental, né, e de saúde, que essas jazidas, né, a serem exploradas causam, né? Muitas vezes até com elementos radiativos, aí, como o tório, né? Terminando já a apresentação, pessoal, um outro grande desafio que a gente tem é o seguinte: como vocês viram, as renováveis são fundamentais para a gente conseguir segurar a onda aí em 1,5 grau, mas elas não são suficientes. Então, infelizmente, por mais que a gente coloque renováveis, e quanto mais a gente colocar, melhor, a gente ainda vai precisar sequestrar carbono, né, para conseguir segurar essa onda aí, daquele carbono que a gente emitir, que vai ficar 10 mil anos na atmosfera. Então, a geoengenharia é uma grande incógnita, né? Porque a gente vai ter que fazer captura e armazenamento desse carbono, né? E essa captura e esse armazenamento não são triviais, e o local que a gente vai armazenar também não é trivial, porque se a gente colocar, por exemplo, numa jazida salina, ou se colocar numa ex-jazida de petróleo, num campo de petróleo, isso pode revolatilizar. E se revolatilizar perto de uma cidade, de uma grande concentração de pessoas, a concentração sendo muito alta pode causar no ambiente um problema ambiental maior do que se ele tivesse na atmosfera, né? Diluído na atmosfera. Então, captura e armazenamento está ficando cada vez mais necessário, mais barato e mais perigoso, ambientalmente falando. E tem outras loucuras acontecendo, como algumas sugestões aí de se alterar a radiação solar incidente no planeta. Diminuir o sol que chega, para resolver o problema. Ou então, controlar a atmosfera, o que os chineses e os americanos gostam muito de fazer, né? São aficionados por fazer, de tentar um controle atmosférico. Ou até ideias mais absurdas, do tipo colocar ventilador eólico para resfriar o Polo Sul. São questões que estão em aberto. Então, quanto mais a gente conseguir colocar de renováveis, menor a nossa incerteza em relação à geoengenharia. Professor, o que seria esse controle atmosférico? Pois são medidas que muitas vezes, né, a gente vê como teoria da conspiração, mas que muitas vezes tem algumas iniciativas que acontecem, né? A China e os Estados Unidos tem aquele projeto HAARP, não sei se você já ouviu falar, mas é um projeto de colocar micropartículas magnéticas na atmosfera. Dizem os teoristas conspiracionistas que o querosene de aviação já faz isso na trilha de jato, né? Naquelas trilhas de condensação, eles já têm micropartículas, né? Nanopartículas magnéticas no combustível. Eu não vou poder afirmar, né? Mas o projeto HAARP é isso. Uma das alternativas é colocar micropartículas magnética na atmosfera e você começar a controlar, né, essas micropartículas para controlar o clima, controlar a atmosfera. A China tem feito alguns estudos também. Na área de água, a gente sabe, né, de aplicação de sais em nuvens, né, para fazer chover e tudo mais. Esse controle atmosférico é um pouco mais bizarro. E
e ele envolve pesquisa de ponta, muitas vezes militar, que a gente não tem conhecimento, né, ou não tem acesso muito fácil, né. O HAARP, esse projeto americano, parece que foi suspenso, ou pelo menos para o público ele foi suspenso, né, mas são tentativas, né, de fazer em grande escala que a atmosfera responda a tecnologias, né. Eu vou passar o próximo slide, porque tem a ver com essa tua resposta, né. O John Kerry, né, que é o enviado especial do Biden, do presidente Biden, né, para a questão ambiental, né, para essa questão toda climática, ele está dizendo o seguinte, ó, os cientistas estão me dizendo que 50% da redução que nós teremos que fazer para conseguir atingir emissões líquidas zero virão de novas tecnologias que ainda não foram desenvolvidas. Ele disse isso agora no dia 15, lá na Inglaterra. Então, a gente fica imaginando, né, quer dizer, tecnologias que não foram desenvolvidas, do que ele está falando? Ele está falando dessas tradicionais que eu mostrei aqui, que, né, eólica, fotovoltaica, biomassa, hidroeletricidade, que tem desafios de escala, de custo, tecnológicos e ambientais, ou ele está falando dessas tecnologias high-tech aí, de controle atmosférico? É uma questão que fica em aberto, né? O que ele está dizendo de novas tecnologias? É claro que a gente, né, nós seres humanos, somos totalmente dependentes de tecnologia, e eu sou fãzaço de tecnologia, mas a gente também é muito crítico delas, né? Até por ser fã, a gente pode ser crítico, né? E a gente sabe que muitas vezes as rotas tecnológicas, né, elas fogem do controle, né, do que seria razoável, né? E se a gente não conseguir baixar as emissões, talvez os Estados Unidos, a China partam para coisas mais radicais, né? Recentemente, eu acho que na Suécia foi proibido um estudo onde eles queriam deixar, se não me engano a memória, é tanto estudo que a gente lê, eles queriam deixar a Suécia totalmente clara, né? Não teria mais noite na Suécia. Eles queriam fazer um experimento lá para ver o que acontece. Porque uma das alternativas energéticas que eu não mostrei aqui, mas que a gente tem também, é colocar painel fotovoltaico na Lua, captar a energia do Sol, transformar em micro-ondas, jogar para a Terra, retransformar em energia elétrica e utilizar. Então, são questões que deixam a gente, assim, apavorado, né, de boca aberta, a gente que milita na área ambiental, né? Então, você poderia ter, por exemplo, o planeta inteiro durante o dia, sem noite mais, totalmente claro. E quais os impactos disso, né, para toda a cadeia trófica, para os animais e tudo mais, né? Então, são questões, a geoengenharia é uma questão que me preocupa bastante. Nós mexemos nessa escala planetária, dessa forma, né, com tecnologias tão impactantes, para a gente que é da área ambiental, é bastante preocupante, né? Professor, mas quando o senhor toca nesse assunto dessas high-techs aí, o senhor, da maneira como a gente vem caminhando, né, que ainda se fala em energia solar, energia eólica, mas pouco se tem implantado ainda na matriz energética, né, vamos pensar em mundial. O senhor acha que daria para se pular para esse controle, por exemplo, controle atmosférico, ou para outras high-techs, sem ter implementado ainda essas mais tradicionais? O senhor vê isso como uma possibilidade? Eu vejo como pesquisa, né? Eles estão deixando algumas coisas na manga do colete. Todo o desenvolvimento americano agora para se tornar novamente, porque é o que está acontecendo hoje, né? O mundo ficou bipolar, né? Antes nós tínhamos o domínio americano, né, em toda a tecnologia, né? Hoje a China já ultrapassou os Estados Unidos, não só tecnologicamente, como provavelmente militarmente também. Então, o Trump já tentou isso, o Biden está tentando também trazer os Estados Unidos novamente para o protagonismo através da tecnologia, né? Então, essa frase do John Kerry, ela é emblemática nesse sentido que você está questionando, né? Tudo que eles estão fazendo é em cima de eólica e fotovoltaica, basicamente, né? Então, eles estão querendo dar empregos, né, em cima de eólica e de fotovoltaica, colocar essas energias
limpas, né, entre aspas aí, né, porque elas também poluem um pouquinho, mas colocar essas energias limpas para funcionar e resgatar o poderio americano, né, dando pleno emprego para essas pessoas em cima dessas energias que eu mencionei, né. Agora, eu acho que eles têm um plano B, e eu acho que o plano B é esse que o John Kerry está dizendo aqui, que é essas tecnologias que eles vão desenvolver ainda, né, que podem ser desde o aprimoramento de painéis fotovoltaicos com 40%, 50% de eficiência, pode ser, Sim. mas podem ser também medidas de engenharia, como eu coloquei ali. Não sei se eu te respondi Sim, me completamente. respondeu, professor, me respondeu, obrigada. Imagina. Então, terminando aqui, pessoal, esse é o meu último slide, só para provocar aí, né, novos usos, né? Isso aqui são painéis fotovoltaicos colocados na Espanha, na cidade, eles estão com um problema lá de onde colocar painel. Não dá, não cabe só nos tetos, nas fachadas. E eles estão fazendo um experimento de colocar painel fotovoltaico no chão, numa praça que eles têm lá. Esse pode ser pisado, né? E eles querem saber se o vidro aguenta, né? Que é um vidro inquebrável e tal. Qual vai ser a durabilidade disso? Então, em algumas partes do mundo, e principalmente nas cidades, né, onde essa energia tem que ser consumida próxima, né, dos locais onde ela foi produzida, esses painéis, eles vão ter que ficar no chão também, né? Então, seriam novos usos aí que eu estou colocando. Eu vou fechar, então, pessoal, vou me despedir aí, agradecer demais, então, vocês, abrir para as perguntas, para as dúvidas, né? Mas já agradecendo demais aí o convite, né? Peço desculpa se eu falei muito ou se eu mostrei muitos slides com conteúdo, né? Mas eu queria deixar esse material com vocês. E é um assunto que não termina. Eu acho que esse é um primeiro momento em que eu sei que vocês vão ter outras atividades onde esse assunto vai ser debatido também, né? E vocês podem depois vasculhar esses slides e talvez sirva para alguma coisa aí para o futuro aí. Espero ter contribuído, né? E estou à disposição, o que vocês precisarem, o que eu tiver à minha disposição aí, né? Eu sei que às vezes é melhor a gente passar mais fotos do que conteúdo, né? Então me desculpo aí pela apresentação mais dura, né? Mais em cima de conceitos e de slides escritos, né? Mas eu achei que era necessário, como é um mini curso, né? A gente deixar esse material aí com vocês um pouco mais denso, né? E eu gosto de olhar no olho, né? Então até vou mudar aqui. E peço desculpas também que não fiquei mudando muito, mas eu gostaria mais de interagir com vocês, né? Eu sou aquele professor de sala de aula, né? Aquele cara que chega antes, que gosta de olhar para vocês e que muda também o discurso conforme a resposta de vocês, né? A coisa vai interagindo. Então, para a gente conseguir fazer nessa plataforma, né? É um desafio muito grande para nós aí da velha guarda, né? Para a gente que já está há 20 e tantos anos aí dando aula. Mas é o futuro também, né? Precisamos dessa tecnologia no momento e está nos ajudando bastante, né? Mas muito obrigado, pessoal. Valeu aí. Professor, eu tenho uma pergunta para o senhor, Vamos lá. uma pergunta pessoal. Na sua opinião aí, com relação às energias que foram apresentadas, energias renováveis, levando em consideração os pontos positivos e negativos, quais delas você acha que tem um futuro mais promissor? Então, é aquilo que eu falei, né? Eu sou muito fã da eólica e da fotovoltaica, né? E dos PVs, né? Dos painéis fotovoltaicos. Eu sou fãzaço dessas duas, né? Eu acho que são as duas mais promissoras, realmente, né? A eólica já está estabelecida em termos de custos, né? Não tem grandes dificuldades de você também fazer a gestão dessa energia, né? Eu acho que vão ser as duas que já despontaram, né? E que vão acabar se firmando aí, né? Os painéis fotovoltaicos e a eólica. Elas são flexíveis e, na verdade, elas são complementares, né? Se vocês repararem lá, eu falei, olha, a eólica tem mais vento à noite, fotovoltaica tem mais, né, o sol é de dia. Então, elas têm uma complementariedade interessante, né? Então, elas são energias muito mais limpas, né, do que carvão, petróleo e gás. Eu costumo brincar que, se a gente for olhar só pelo lado aquela brincadeira sórdida, né, só pelo lado da saúde, a gente ficar livre de carvão, petróleo e gás já vai ser
um absurdo de bom, né? A gente não ter poluição nas cidades, né? Tudo ficar, né? A gente não ter problemas de saúde, as crianças não precisarem ir para os hospitais, né? Por conta de problemas pulmonares, vai ser bom demais, né? Só por isso, né? Mas se a gente conseguir fazer essa transição, e essa transição não é fácil de fazer, porque vocês viram lá no exemplo da Shell, né? A Shell é uma empresa que quer aumentar a produção. E os acionistas é que estão puxando, olha, não adianta ir por esse caminho, que nós vamos quebrar a cara lá na frente. Né? A Shell já sabe, a Esso já sabe que estão destruindo o planeta desde a década de 70, não é de hoje que eles sabem isso. Né? Mas é agora que chegou, né, que a água está batendo no pescoço, é que chegou a hora dessa mudança. A Shell tinha a Shell Solar, né, que fabricava painéis fotovoltaicos, e ela acabou vendendo essa área dela, ou enfim, ou mudou de nome, mas ela deve estar investindo também em solar. Eles não põem, né, os ovos numa cesta só, eles também investem em outras coisas. Eles vão fazer essa transição, né? Os países árabes estão fazendo essa transição, né, com base na sustentabilidade, né? Eles sabem que uma hora o petróleo vai ficar inviável, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal fala que é assim, né? A idade da pedra não acabou por falta de pedra. Então, a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, a era do carvão não vai acabar por falta de carvão, né? Vai acabar por conta de necessidade mesmo, de outras tecnologias que nós vamos ter que implementar para dar conta dessas alterações climáticas, né? Então, eu acredito que essas duas vão acabar sendo cada vez mais importantes, né? Já são muito importantes. O Brasil tem um parque eólico bem significativo no Nordeste, né? Painel fotovoltaico não entrou muito. A CPFL, que é a companhia de energia aqui nessa região que eu estou, né? Eu trabalhei na CPFL, ela tinha a Envo, né? A Envo era um braço de energia para desenvolver painéis fotovoltaicos. A CPFL foi recentemente vendida para os chineses, então eles tinham todo o aparato, vamos dizer assim, para conseguir fazer isso alavancar, mas eles saíram do mercado. Então, assim, você tem desafios, né? Tem muita empresa hoje vendendo painel solar, né? Painel fotovoltaico, né? Não solar térmico, né? O que produz energia elétrica. Se você pesquisar aí, tem um monte de empresa tentando vender painel fotovoltaico. A gente tem algumas dificuldades ainda nessa escala, né? Se você for tentar pôr o teu painel fotovoltaico na tua residência, você vai ter que pagar ainda a conexão com a empresa, não é? Isso fica caro, você entende? E para fazer ele se tornar viável, só se a gente conseguisse colocar um preço nesse carbono que a gente está emitindo. Deixar as energias, né, as externalidades em petróleo, carvão e gás, para que aquela energia fique mais cara, né, para a gente conseguir fazer com que o fotovoltaico avance. Por outro lado, uma das coisas que eu não explorei aqui na palestra, assim, né, foi a questão dos veículos, né? Hoje, basicamente, a GM está dizendo que até 2027, 2030, ela não vai mais produzir veículos a combustão. É tudo elétrico. A GM. A China tem um monte de startups lá e um monte de empresas que estão indo, né, e rivalizando com a Tesla. Então, a Volkswagen está dizendo o seguinte, que vai ganhar dinheiro no futuro com IoT, né? Internet das coisas, com software. Ela vai vender software de tecnologia embarcada. Carros elétricos com tecnologia embarcada. Eles vão ganhar dinheiro, o lucro deles vai vir de tecnologia embarcada, de TI. Eles vão pôr tudo no carro. E aí, se você quer tal funcionalidade, você compra um software. Se você quer a outra funcionalidade, você compra outro software. Carro elétrico. Não tem mais carro a gasolina, né? Veículo a combustão, as empresas do ramo estão caindo fora. Então, assim, a eólica e a fotovoltaica vão estar conectadas a esse novo mundo, né? E nós vamos ter que ter postos para poder carregar essas baterias, né? E tudo isso precisa ser construído, né? Como é que vai ser esses postos, né? A gente tem um aqui perto, aqui, num grande restaurante aqui, né, de estrada, você para e ali você pode carregar sua bateria. Demora um pouquinho lá, uma meia horinha, você vai lá no restaurante, toma o seu café, come um salgadinho e tal,
está com a bateria carregada, vai embora, chega até São Paulo, né? Então, assim, essas coisas vão acontecer, né? Mas a gente ainda precisaria de incentivos, né? A gente precisaria de incentivos para tornar a fotovoltaica mais vantajosa na nossa residência. O que a gente paga de energia mensalmente ainda é na faixa do que? R$100, R$200, R$300 aí estourando, né? Se você for colocar isso na ponta do lápis, o custo que você vai ter que investir em painéis e tudo mais, o investimento disso não tem um retorno aí tão rápido, né? Como a gente gostaria. E então, embora a energia está ficando cada vez mais cara, né? Mas é um outro mundo, né? Toda a logística, todo o sistema de transporte de energia vai ter que ser diferente, né? Todo o controle vai ter que ser diferente. Se a gente tiver muita eólica e fotovoltaica nas nossas casas, né? Muito painel fotovoltaico nas nossas casas, esse empoderamento nosso com energia, né? Vai fazer com que a concessionária passe a ser uma gestora da energia e não uma vendedora de energia, né? Então, elas vão ter que também ganhar dinheiro de outro jeito, senão elas quebram. Professor, pode falar. deixa eu interromper. O senhor falou uma Desculpa, coisa que eu achei me estendendo importante. aí, mas vamos lá, pode falar. Não, sem problema. O senhor falou uma coisa que é importante, que, na verdade, nós não vamos deixar de consumir o petróleo por falta de petróleo, mas por necessidade. Isso. Mas o senhor acredita que hoje, nas condições que está o mundo, e inclusive o Brasil, a energia eólica e a energia fotovoltaica conseguiria suprir a demanda de energia? É aquele desafio de escala que eu te falei, né? A China produz painel fotovoltaico, né? Nós estamos numa pandemia agora, né? É o problema da vacina. A gente tem vacina para os 7 bilhões de habitantes do planeta, né? 7.800? Não tem, né? Então, é assim, se houver uma corrida, né? Por um lado, os preços podem baixar, mas você pode ter pressões de matéria-prima também, né? Ou pressões não só de matéria-prima, mas questões de gargalos de fabricação. Então, se só a China produzir, nós vamos ter gargalos. Então, o mundo está esquisito, né? Porque nós terceirizamos praticamente a produção de quase tudo para a China. De produto eletrônico, a painel fotovoltaico, a medicamentos, seringas né, e vacinas e tudo mais, né? Então, assim, a Índia tem uma produção grande de vacinas também, mas o princípio ativo muitas vezes vem ou da China, ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, enfim. Nós podemos ter problemas semelhantes se houver essa corrida em cima de fotovoltaica, né? Nós vamos ter locais de produção, né? Isso demora também, né? Para a gente instalar uma fábrica aqui, eles vão trazer know-how, né? Hoje nós estamos muito mais alinhados com os Estados Unidos do que com a China. Então, nós vamos nos aproximar da Austrália, por exemplo, fazer uma parceria, porque eles têm painéis extremamente eficientes lá, desenvolvimento de pesquisa em painéis muito eficientes. A gente vai fazer parceria com a Austrália e trazer fábricas para cá. Então, assim, a gente tem uma carência de política científica tecnológica muito grande para dar conta desses desafios, porque isso tinha que ter sido pensado ontem, não é nem hoje, não é? Sim. Então, enquanto a gente está destruindo a nossa capacidade científica e tecnológica, a gente tinha que estar investindo em tecnologia. Então, terceirizar isso e depois demonizar a China não vai resolver. Entendo. Deixa eu já emendar outra pergunta, antes do Thales ler a pergunta da Cíntia. O senhor também falou uma coisa que é interessante. Hoje nós temos aí uma grande empresa brasileira que é a Petrobras, e ela é a base do petróleo. O petróleo, a gente tem outras coisas, na refinaria de gás e tal, tudo, mas o que move a Petrobras é o petróleo. Seria vantajoso para o Brasil privatizar ou deixar de produzir esse petróleo a um longo prazo, sabendo que a tendência do mundo é deixar de utilizar essas energias mais poluentes? Então, essa questão de transição, né? Só lembrando para você, olha, a Petrobras, se a gente for pensar, ela é uma grande distribuidora ela está ligada também ao etanol de alguma forma, né? Hoje nem tanto, né? Porque a BR eles acabaram vendendo, né? Aí você tem razão, né?
mas o nosso combustível, né, ele é misturado, né? A questão da Petrobras é mais emblemática para eu te responder. Pelo seguinte, olha só, o que acontece? Eu não estou fazendo defesa de nada aqui, hein, pelo amor de Deus, eu também não quero ser dono da verdade, né? Uma coisa que eu gosto sempre de falar é assim, né, que eu falo muito e que quem fala muita bobagem, né? Então, por favor, vocês me critiquem aí se eu estiver falando muita coisa, muita bobagem. Mas, assim, nós tivemos uma mudança no perfil, né, da produção de óleo. O nosso óleo é um óleo bruto, e não é um óleo de boa qualidade. O que nós estamos fazendo? Né? A gente está exportando óleo bruto, de baixo valor agregado, de baixo preço, e estamos importando derivados das refinarias dos Estados Unidos, basicamente. Né? Então, a nossa capacidade de produção de um óleo que não é de boa qualidade, teria que ter um desafio tecnológico também, da gente poder estar utilizando esse óleo, né, nas refinarias que nós temos. Então, nós estamos com subcapacidade nas refinarias, né, e estamos comprando derivado. Então, nós estamos vendendo uma commodity, que é óleo bruto, né, e comprando derivado, comprando diesel, comprando gasolina. Então, nós estamos ficando cada vez mais dependentes. Então, a gente entra numa enrascada, porque você vê, por exemplo, o problema do diesel, né? Que o governo está tentando, de todo modo, segurar o preço do diesel ou de dar vantagem para os caminhoneiros, mesmo subindo o preço do diesel. Por que o preço do diesel, da gasolina, tem que subir toda vez que o dólar sobe? Porque nós estamos importando. Você entende a enrascada que a gente se meteu? Então, a gente não consegue ter uma política de preço estável, né? Porque se você... teria que fazer, alguns especialistas aí dizem que você teria que fazer uma reserva, né? Um fundo petróleo, né? E estipular um preço médio, para que ele não tenha tantas flutuações assim, né? Mas a verdade é que ele só está subindo e não desce, né? Ele sobe e não desce quando lá fora baixa também, a gente não vê muitas vezes descer aqui na mesma proporção. Então, a gente entrou numa enrascada com petróleo, né? Eu costumo dizer, né, que a gente que milita na área ambiental, que o pré-sal é uma maldição, né? Por conta disso, né? Quer dizer, os países que têm descoberto, né, grandes jazidas de petróleo acabam ficando vulneráveis, né? É o que eles chamam de doença holandesa, né? A Holanda tem... basicamente vive de exportação de commodities. E aí você tem um problema econômico muito grande, porque você não consegue com que o país, né, o problema que a Venezuela está passando, ela só exporta petróleo, só exporta, né, e aí você tem um problema muito grande de não ter outras indústrias, de só ter petróleo. Tem petróleo aqui, tem bastante petróleo, e acaba virando uma maldição. E eles lá na Venezuela têm problemas seríssimos de não ter outros tipos de indústrias, né, que nós ainda temos aqui, que estamos acabando com elas, mas ainda temos aqui, né, indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas, a gente ainda tem um parque industrial, embora cada vez menor, mas a gente ainda tem, né. Então, o problema do petróleo, ele é um problema emblemático nesse sentido, né. O ideal seria a gente conseguir pegar esse óleo bruto, que a gente produz aqui no pré-sal, e ao invés de vender, refiná-lo aqui e consumir aqui, e fazer essa transição. Vocês viram que a matriz energética brasileira não é das piores, né? O nosso problema está muito mais na queima da Amazônia, né, na queima da floresta, do que na questão da nossa matriz energética. Se o mundo inteiro quer chegar em 25% de renováveis, a gente tem para sobrar ali, né? Nós estamos com 30 e pouco ali, dá para sobrar. Então, assim, o nosso problema não é tanto energético do ponto de vista das mudanças climáticas, né? Porque o resto do mundo vai ter que fazer sacrifícios muito maiores que nós, né? O nosso problema está mais em cima da floresta, que tem que ficar em pé, né? E então é isso, quer dizer, a Petrobras se a gente for partir para uma política de mercado do tipo vende tudo, né? A Petrobras ela é líder em águas profundas, em tecnologia de águas profundas, né? No mundo todo. E o óleo está cada vez mais fundo,
né? O óleo do pré-sal é 1.000 metros de coluna d'água, aquela coisa absurda, para chegar lá e pegar mais 3.000 metros de perfuração para chegar no pré-sal, né? Então, assim, são desafios tecnológicos absurdos, e a gente precisaria, a gente já fez esse desenvolvimento aqui, a Petrobras tem esse know-how, e a gente está jogando fora. Então, é uma situação muito paradoxal, porque a gente não está criando condições de fazer uma boa gestão da energia, eu diria assim, né? Que seria usar os recursos que a gente tem internamente da melhor forma possível, mais eficiente possível, e fazer essa transição, né? Mas quando você tem uma grande jazida como o pré-sal, o mundo inteiro fica de olho, né? Onde tem óleo, tem guerra, né? Tem briga, tem rolo. Para não falar mais, vou parar por aqui. Professor, a Cíntia fez a seguinte pergunta. Tá. O que o senhor acha, né, que esses painéis são mais... Por que o senhor acha que esses painéis são mais caros? Pelos materiais que são utilizados na confecção ou por ser uma fonte de energia ainda em ascensão? As duas coisas, na verdade. Tanto por ser uma energia que ainda está ficando cada dia mais barato, né? Mas ainda tem questões de escala, né? Quanto mais painéis se fabricarem no mundo, a tendência é diminuir o custo. Mas você tem ainda um problema de eficiência também, né? Então, hoje os painéis de monocristalinos têm eficiências aí de 10, 11, 15%. E esses estudos que eu falei na Austrália conseguiram produzir painéis com eficiência de 40% de conversão, né? Então, assim, da energia incidente, da energia solar incidente, você consegue recuperar 40% da energia no painel. Então, isso torna os painéis muito mais eficientes e muito mais viáveis, né, economicamente. Mas isso tem desafios. Como é que essas células vão ser construídas, né? Muitas vezes você tem que dopar essa célula. Dopar no sentido de colocar aquelas terras raras nos painéis, né? Ou colocar elementos que são muito caros, né, no painel. Então, não é só um painel de silício, né? Que silício você tem muito na natureza, mas você muitas vezes tem que ter componentes naquele painel que são mais raros e que custam também para conseguir eficiências maiores, né? E então eu falaria que são as duas coisas, né? Não sei se eu respondi. Está respondido? Sim, professor. Ela Então, marcou tá. sim aqui. Então, legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, se quiserem fazer também alguma pergunta, né, às vezes não quer fazer pelo chat, quer falar com o professor, tá? Fiquem à vontade, né, professor? Com certeza. É um prazer. Eu não gosto de escrever, professor, eu gosto de falar. Certo. Perfeito. Fique à vontade. Tire o encabulamento aí, pode falar. Eu acho que é muito conteúdo, né, pessoal? É muita coisa para ser falada nessa área energética, né? E às vezes a gente precisa de um tempo para assimilar tudo isso, né? São muitos aspectos envolvidos aí, né? Para a gente Acho conseguir. que o senhor trouxe, uma coisa que o senhor trouxe, que me chamou muita atenção, né, na fala agora no final, a respeito de, porque eu estou trabalhando com os alunos da engenharia elétrica, né, uma ambiental, e trabalhando especificamente com esse lance dos impactos, né, da produção deles, né, da atuação deles no meio ambiente. E uma das aulas que a gente estava trabalhando falando sobre a matriz energética. E uma coisa, professor, que um dos alunos falou, né, até achei de uma maturidade, né, desse aluno, que são alunos muito novos. Ele falou exatamente isso que o senhor tinha colocado. Ele falou assim, professora, mas se a gente começar a usar os nossos, por exemplo, né, a energia solar, né, ter cada casa ter os seus painéis, etc. e tal, ele falou assim, como é que as concessionárias vão fazer? Elas vão deixar de ganhar e vão começar só a gerenciar? E aí
Ele falou assim, aí vão ter que achar um jeito de explorar a gente de novo, né? E eu achei, assim, professor, eu achei a pergunta desse aluno, sabe, foi, eu não sei, o senhor é professor, a gente fica feliz quando eles fazem essas perguntas, né? E eu fiquei com aquele negócio aí, quando o senhor falou, eu falei, nossa, é bem o que o professor está falando, né? Essa solução, essa individualização ainda não tá compensando financeiramente para a gente, né? A gente vai atrás ainda é muito caro, né? Essas soluções, esse uso, por exemplo, da energia solar, esses painéis ainda são caros. Mas e quando a gente estiver tendo isso, né? Essas soluções, essa autonomia, vamos dizer assim, né? Nas nossas residências, como é que vai funcionar? Como que vai virar? Como vai ser esse cenário, né? Falou exatamente sobre isso. Pois é, ele tem toda a razão, você tem toda a razão, né? Esse empoderamento, né? Esse empoderamento das pessoas, né? Delas produzirem a própria energia, né? Isso, se a gente for olhar historicamente, né? Na elétrica, né? E o Tesla, né? Tentou dar energia gratuita lá atrás, né? Lá na época dele. E o Morgan, né, que era o banqueiro da época lá que financiava o Tesla, falou, não, para com isso, né, energia de graça para os outros, não, para com isso que, né, precisam ganhar dinheiro com esse negócio. E a gente sabe, né, que o sistema que a gente vive, né, é lucro, né, e as empresas têm que ganhar de alguma forma. Então, assim, se elas, por um lado, está ficando mais barato, muitas vezes, elas terceirizarem para nós do que elas investirem na energia. Então, assim, hoje está ficando mais barato as empresas deixarem para que a gente faça um investimento em painel solar, né, em painel fotovoltaico, do que elas investirem, né, terem que pegar dinheiro no mercado ou pegar o próprio dinheiro de caixa e investir. Então, nós seríamos, num primeiro momento, né, estaríamos ajudando, vamos dizer assim, as empresas a se financiar, né? Por outro lado, elas vão perder, ao longo prazo, elas vão perder receita, e elas vão ter que equilibrar essa receita, e a gente sabe, né, que a ANEEL vai ter que fazer os cálculos de custo lá e equilibrar via tarifa, então a tarifa vai aumentar. E repassar, né? Vai passar para a tarifa, não tem jeito, né? Elas têm que continuar sobrevivendo, ganhando, então é outro mundo, né? Mas, assim, o que eu ia falar uma outra coisa, né, que eu falei do Tesla, né, que queria dar energia gratuita e tal. Esse problema da energia descentralizada, né, eu fiz meu mestrado nessa área, trabalhava na CPFL nessa época, né, ele é bastante crítico, porque se você empodera as pessoas, por que elas, se todo mundo tiver painel fotovoltaico em casa, né, por que eu vou precisar da companhia elétrica, né? Então, essa é uma questão bastante difícil de responder o que vai ser esse futuro. Como eu comentei aqui, né, que a Volkswagen vai ganhar dinheiro vendendo software. Então, como você está dizendo, né, seu aluno falou brilhantemente também, né, quer dizer, elas vão ganhar de algum jeito, provavelmente, como eu falei, do que eu tenho visto, elas vão ganhar com gerenciamento, vão gerenciar essa energia, né? Esse fluxo de energia que vai de uma casa para outra e tal. Porque pode ser que você venda energia também. Você tem mais painéis, está sobrando, você não está usando, você está vendendo para outro. Sim, você está vendendo, exatamente. Mas eu estava me lembrando, isso que eu queria lembrar, eu estava me lembrando de um caso aí para contar, né? Que é o seguinte, eu dava aula na Unicamp, e eu saí da Unicamp, fui para a PUC, e um ex-aluno meu da pós-graduação, ele é arquiteto, ele me procurou e falou, olha, vamos conversar sobre energia e tal. Ele falou, olha, tem uma fábrica na Espanha que faz painel fotovoltaico, e essa fábrica da Espanha está fechando porque não está sendo lucrativo para eles lá fabricar painel. Aí ele falou, olha, nós vamos comprar essa fábrica, trazê-la para o Brasil, vamos fabricar painel no Brasil. Não célula, hein? Painel, nós vamos montar o painel. Aí a minha primeira pergunta para ele foi essa, falei, e a célula, de que a gente vai comprar? Aí ficou aquele mal-estar no ar, né? Poxa, vamos ter que comprar da China, né? Então, a célula nós estamos na mão dos chineses, mas os painéis a gente monta aqui no Brasil, vai ser maravilhoso. Eu até tenho uma área bacana aqui, que eu falei, poxa, eu vou encher de painel fotovoltaico, vou vender energia, que legal, né? Conclusão, os espanhóis foram na China, fizeram um acordo com os chineses, trouxeram a fábrica para o Nordeste do Brasil, e nós ficamos com a infraestrutura de fazer lá, talvez, a arquitetura, né, a casa, lá,
a indústria, né, o local onde eles vão montar os painéis, mas a gente saiu do negócio. Então, assim, as oportunidades, às vezes, né, eu moro aqui perto aqui de Campinas, né, e a gente tem aqui uma montadora de painéis fotovoltaicos aqui próximo da rodovia Anhanguera. Mas os chineses dominam a fabricação de células, então é aquela velha história que a gente, né, que é da área acadêmica, né, quer dizer, o pessoal do sul do país, né, lá da URGS, tem feito um esforço muito grande para desenvolver essas células, mas a gente não vê, né, uma nacionalização desses painéis, né, então isso é um gap tecnológico muito grande, né, então se os Estados Unidos está correndo atrás agora para ganhar protagonismo nessa área, né, se a gente ficar parado, a gente vai ficar anos-luz, né, da China e dos Estados Unidos nessa área. E a gente vai ter tecnologias que nós não vamos conseguir nem entender como é que ela funciona. Sim, os é verdade. segredos envolvidos e tudo mais. Verdade, professor. Então, o gap está aumentando, né? A gente vê que esse gap está aumentando, né? A gente precisaria estar desenvolvendo aqui, pelo menos, para entender como é que isso funciona. Né? Saber as nuances. Como eu falei, olha, tem terra rara que vai lá no meio do painel, nós temos que pesquisar qual que é esse negócio que está indo lá no meio do painel. Né? Se nós quisermos ter algum protagonismo, mesmo que sendo vendendo commodities, nós vamos ter que começar a produzir terra rara, não só na China, mas no resto do mundo. Lítio, né? Níquel, enfim. Então, assim, para ter alguma vantagem comparativa, nós vamos precisar, pelo menos, entender essas tecnologias, pelo menos entender o que tem lá dentro. Se a gente não desenvolver aqui, mas pelo menos entender. Então, fica o desafio aí, né, para nós engenheiros aí, né? Porque senão nós vamos ser só plug and play, né? Pega e instala, pega e instala. E como é que nós vamos resolver, né? Esses pacotes, essas caixas pretas, né? Essas tecnologias, pacote fechado. Eu achei fantástico a fala do senhor, porque eu acho que o senhor trouxe muito isso, né? Quais são os desafios? Né? Uhum. A gente pensa muito fora da caixa. Acho que eu, pelo menos, né, da minha parte, só tenho que agradecer. Foram 2 horas que passaram voando, assim, sabe? O senhor traz com uma simplicidade, com uma humildade, deixa a gente tão próximo do senhor, que é tão fácil, né, perguntar, né, que parece que a gente está na mesma sala de aula, viu, professor? Para mim foi incrível. Obrigado, eu gostei muito também desse papo aí, né? É um papo não linear, então às vezes a gente vai e volta, né? Vê outras nuances, né? Eu sou fascinado por todo esse mundo acadêmico e eu já estou 1 ano e meio que fora, né? Então para mim foi uma delícia estar de novo em contato com vocês aí. Eu só tenho a agradecer, foi muito bacana. Eu também, só agradecer. Obrigado aí, pessoal. A gente quer agradecer a presença de todos, de forma remota, e agradecemos também ao Dr. Antônio Carlos de Mamboro por participar e abrilhantar o nosso evento. Gostaríamos de lembrar também que às 19 horas daremos início à abertura oficial do evento e logo em seguida, a partir das 17h20 às 20h30, iniciaremos a palestra sobre mudanças climáticas e as energias renováveis, ministrada pelo químico mestre Ricardo Crepaldi. E das 20h30 às 22 horas, teremos a palestra sobre soluções baseadas na natureza para cidades resilientes, com o engenheiro ambiental, professor Dr. Fernando Jorge Correia Magalhães Filho. Muito obrigada. Professor, eu queria aproveitar para convidá-lo para acompanhar as outras atividades da jornada. Legal. Eu mandei lá no link, os links lá no grupo. Obrigado. Só compareça, né, que como é um assunto que vai ser recorrente a semana toda, vai ser um grande prazer tê-lo conosco. Legal. E eu queria avisar aos alunos que a presença do minicurso se dá pela nomenclatura, né, da conta que você entra. E tem uma pessoa que entrou está escrito desconhecido. Então, se essa pessoa puder ficar para se identificar... Espero que não seja um espião aí. Então... É da China, professor! É um xing-ling aí. Porque senão eu não consigo identificar, tá? E, professor, um grande abraço. Esperamos em breve a sua visita aqui em Prudente.
Obrigado para a Leila, para as duas Leilas aí, para todos vocês, Obrigado. Felipe, Iris, Thales, muito obrigado, pessoal. Um prazer muito Então, grande. tá. Obrigado, professor. Obrigada. O Tchau. senhor é uma Valeu, tchau, tchau. simpatia, professor. Eu adorei, senhor. Obrigado, tudo de bom, viu? Eu também gostei muito de vocês, aí, muito legal. Bom, Obrigadão aí por tudo. muito Obrigado, obrigada. Felipe. Tchau, tchau, até mais. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Ô, Leila, o desconhecido saiu. A hora que eu vi, tinha aparecido desconhecido, saiu da reunião. Então, bom, não tem como identificar. E ele entrou faz pouco tempo. Ah, é? Eu não reparei, Leila. Não, é porque eu fico controlando. Opa, deixa eu terminar de gravar aqui. E ele entrou não faz muito tempo, mas eu tinha que esperar acabar, né? Bom,